querido Pai, amoroso e justo, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, de Maria Santíssima e de todos os trabalhadores da Seara de Jesus. Aqui, neste lugar, nós pedimos que nesta noite do Conselheiro possamos ser merecedores de acrescentar um tanto mais da luz do conhecimento nas palavras abençoadas do irmão Gabriel. Que suas vibrações nos unam e chegue a todos os irmãos da caminhada. Paz, amor, caridade, fraternidade, hoje e sempre, para todos os filhos de Deus, para todos os que estão ligados a cada um de nós. Paz, bem e muita luz, que assim seja. Olá, meus amigos e meus irmãos do Centro Espírita Caravana do Conselheiro. Gostaria aqui de saudá-los, ainda não os conheço pessoalmente, mas pretendo que assim eu possa fazer tão breve quanto possível. Fiquei muito honrado e muito feliz com o convite que me foi feito pelo nosso irmão Leonardo, a quem eu agradeço a compreensão e a gentileza, também a nossa Valéria, que me atenderam e me solicitaram com muito carinho, com muita compreensão. Hoje eu separei aqui para nosso estudo e análise uma página do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, através do nosso médium querido Francisco Cândido Xavier. E o título dessa mensagem é O Espinho. Ela é o item 126 do livro Pão Nosso. Então, começa Emmanuel. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Isso está em Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Então começa agora o Emmanuel, né? Atitude sumamente perigosa, louvar o homem a si mesmo, presumindo conhecer que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. É posição mental não somente ameaçadora quanto falsa, porque lá vem um momento inesperado em que o espinho do coração aparece. O discípulo prudente alimentará a confiança sem basófia, sem presunção, revelando-se corajoso sem ser metediço. Reconhece a extensão de suas dívidas com o Mestre e não encontra glória em si mesmo por verificar que toda a glória pertence a Ele mesmo, o Senhor. Não são poucos os homens do mundo, invigilantes e inquietos, que após receberem o incenso da multidão, passam a curtir as amarguras da soledade. Muitos deles se comprazem nos galarins da fama, qual se estivessem convertidos em ídolos eternos, para chorarem mais tarde a sós, com o seu espinho ignorado no recesso do ser. Por que assumir posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? O Emmanuel ele tem essa abordagem ao mesmo tempo firme, disciplinadora, mas amorosa. Então, ele está obviamente aí com o apoio desse versículo aí da Epístola de Paulo, fazendo uma análise acerca da nossa própria natureza enquanto seres encarnados no mundo de provas e expiações. Mesmo aqueles espíritos luminares que nós já conhecemos, que nós tivemos alguns a experiência de conviver, né, no mesmo tempo,
uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, um Mahatma Gandhi, tantos espíritos aí que nós reconhecemos como espíritos altamente evoluídos do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral. Também eles eram espíritos encarnados no mundo de provas e expiações. Também eles estavam sujeitos às mesmas armadilhas do ego que nós. É óbvio que as armadilhas do ego de alguém que está muito além do nosso estágio evolutivo, elas são muito mais sutis do que as nossas, né? As nossas são mais grosseiras mesmo. A gente bota o pé na jaca, não quer nem saber, né? Mas eles lidam com outros tipos de armadilhas e de ilusões do ego que são, obviamente, condizentes, digamos assim, com o seu estágio evolutivo. Para nós é muito estranho dizer isso, porque quando a gente pensa num Chico Xavier, num Divaldo Franco, numa Irmã Dulce, Madre Teresa, como eu já mencionei, Mahatma Gandhi, fica muito difícil da gente visualizar qualquer nódoa, né, no comportamento desses irmãos. Mas certamente que eles tiveram seus desafios e suas etapas também a vencerem enquanto encarnados, né? Afinal de contas, estamos no mundo de provas e expiações, é da própria natureza desse mundo de provas e expiações os desafios que nos são postos, né? E aí vem o testemunho do Espírito, né? Do princípio inteligente encarnado, do princípio inteligente individualizado, humanizado, né? Essa centelha divina aí que vai experiência após experiência se depurando ali de toda a ganga, né? Para rutilar a sua luz, para brilhar a sua luz, como Jesus nos disse, né? Brilhe a vossa luz, porque ele sabe da nossa verdadeira essência. Enquanto estamos perdidos aí nesse momento de ignorância, são as provas e as expiações que vêm nos ajudar a nos libertar de todo esse peso, esse excesso que nós vamos acumulando, de tudo aquilo que não faz parte de nós, né? Do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. São situações efêmeras do nosso próprio estágio evolutivo, mas a nossa essência é divina, né? Então, o que o Emmanuel está nos chamando a atenção aqui é que a gente coloque nossos pés no chão, né? Porque uma atitude presunçosa, uma atitude arrogante, porque nós arrogamos, né, a nós mesmos determinadas insígnias e posses de determinados entendimentos, isso nada mais é do que um sintoma de que nós não estamos ainda com essa bola toda, né? Então a gente precisa ter o nosso pé no chão, para a gente também poder enxergar, para a gente poder ter a grandeza de Paulo, já com idade avançada, quando escreveu essa segunda epístola aos Coríntios, de poder escrever e expor a público, a quem quisesse ler. Nós aqui estamos lendo esse versículo mais de 2000 anos depois, ou pouco, cerca de 2000 anos depois. A epístola tem uma datação ali provável do ano 57 depois de Cristo. Então, quase aí 2000 anos depois, a gente está lendo essa epístola que ele deixou, ele expôs para a gente que ele tem um espinho na carne, Paulo de Tarso. E quem somos nós para dizer que não temos os nossos espinhos e acharmos que somos os reis e rainhas da cocada preta, né? Então, vamos lá. Por que assumir posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Pergunta do Emmanuel, tá, gente? Não fui eu, não. Não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade,
com o espírito de ponderação, observando os nossos pontos vulneráveis na insuficiência e imperfeição do que temos sido até agora. Vamos ler esse parágrafo com um pouquinho mais de calma, tá? Não será mais justo, servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade? Em quaisquer dessas situações que nós atribuímos destaque ou desdouro, qualquer dessas posições, a gente tem que observar sempre um espírito de ponderação, de prudência. Porque a gente vai ter sempre pontos vulneráveis, dentro dessa insuficiência e dessa imperfeição do que nós temos sido até agora. Aí o Emmanuel é lapidar nesse parágrafo, né? Ele condensa ali uma análise da nossa experiência nesse mundo de provas e expiações. Então, qualquer posição que nós ocupemos, por mais, às vezes, aptos do ponto de vista material, ou intelectual, ou quiçá espiritual, né? Às vezes certos postos, certos trabalhos são delegados a nós, sim, por conta das nossas conquistas espirituais, também pelos nossos compromissos, mas sobretudo porque Deus confia a nós aquele posto, confia que somos capazes, né, de lidar com o desafio de ocupar determinado posto ou posição. Mas ao mesmo tempo também, não por isso que nós vamos ficar por aí nos gabando. Porque eu sou dirigente da casa espírita, porque eu sou dirigente da reunião mediúnica, eu sou dialogador fraterno com o espírito na sessão mediúnica. Todas essas são posições muito nobres, trabalhos muito nobres, né? Trabalhos sociais, são trabalhos muito nobres. Mas isso nem de perto é motivo para que a gente faça disso motivo de exibição, né? De vaidade própria. Né? São tarefas que nós temos no nosso dia a dia, no nosso mundo. E eu me lembro, quando ele fala aqui de administração, subalternidade, eu me lembro do trecho do Livro dos Espíritos que fala justamente disso. Quando nós estamos em posição aí de superioridade, numa posição terrena de superioridade, ou dentro da casa espírita que seja, a nossa posição ela tem que ser sempre a de induzir o melhor, né, naqueles que nos são ali, que estão na nossa posição de subalternos, né? Não é de nunca humilhar, não é de nunca ficar sempre colocando a nossa grandeza, exibindo a nossa grandeza frente à aparente pequenez ali do outro, né? Então a gente tem que ter esse pé no chão. Vocês conseguem perceber o alívio que é quando a gente coloca esse pé no chão e percebe que a gente tem um espinho ou vários espinhos cravados na nossa carne? Mas a gente também não pode ficar parando por aí, nesse lamento de eu sou um coitadinho, eu sou um ser humano, afinal de contas. A gente usa, afinal de contas eu sou humano, para uma série de desculpas que a gente não deveria usar. Porque humanidade também é sinônimo de muitas coisas positivas, né? Então, só para arrematar aqui a leitura da mensagem, o Emmanuel nos fala: lembremos-nos de Paulo de Tarso, de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente, na estrada de Damasco, né? Saulo, adentrando Damasco, vê uma luz intensa e cai de joelhos. E ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele esteve pessoalmente com Jesus. Jesus, obviamente, no plano espiritual, mas o contato ali foi imediato.
Paulo esteve pessoalmente com Jesus, foi indicado para o serviço divino em Antioquia pelas próprias vozes do céu. Lutou, trabalhou e sofreu pelo Evangelho do Reino. E escrevendo aos Coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado, para que se não exaltasse no sublime trabalho das revelações. Então, ele faz esse chamamento. Paulo, que é Paulo, colocou ali, na Epístola aos Coríntios, a menção a esse espinho que ele dizia possuir na carne. Né? Essa epístola de Paulo aos Coríntios, como eu falei, ali ela tem uma datação aproximada de provavelmente do ano 57 depois de Cristo, e ela tem alguns intuitos específicos, porque naquele momento a igreja de Corinto passava por alguns desafios, né? Se a gente for ler Paulo e Estevão, a gente vai ver a batalha intensa que foi para Paulo vencer algumas vertentes de entendimento ali do cristianismo que estava nascendo e limpar esse cristianismo do excessivo tradicionalismo judaico. Então existia ali verdadeiras contendas, né, entre aquelas pessoas que habitavam aquelas igrejas, aquelas comunidades. Eclesia tem esse centro, a palavra igreja ela provém dessa palavra grega, se eu não me engano, que se chama eclesia, e que um dos significados dela é justamente de comunidade. Então, Paulo vai escrevendo então para a comunidade, para a igreja de Corinto, passando as recomendações dele. Né? Paulo, que foi um doutor da lei, se converteu depois desse encontro com Jesus, e ele passa a ser então um verdadeiro representante baluarte desses ideais de Jesus. Né? Então ele vai e não podemos esquecer dessa relação muito intrínseca, né, que tem com o judaísmo. O cristianismo tem com o judaísmo. Jesus era judeu, então nós temos aí pertencente a uma linhagem de profetas, né, judeus. Então, só que ele veio trazer uma mensagem ainda mais vanguardista, se é que a gente pode dizer assim, progressista, né? E Paulo entende essa mensagem, entende a sua missão, que era de levar esse conhecimento, essa revelação cristã para os 4 cantos do mundo conhecidos naquela época, e faz um trabalho absolutamente colossal de divulgação. Né? Quem lê Paulo e Estevão não tem como não se emocionar e não se admirar desse trabalho e dessa coragem de Paulo, né? De sair para o mundo e se submeter a situações mais difíceis, aos desafios que mais desgastou, né, a sua existência física, inclusive, apedrejamento, prisão, humilhações, né? Tudo isso ele se dispôs a atravessar justamente para poder levar essa mensagem do cristianismo nascente para essas regiões, para os gentios, enfim. Então, são quatro objetivos assim, muito definidos que a teologia cristã identifica nessa epístola, que é expressar gratidão, fortalecer os santos que tinham agido favoravelmente à sua carta anterior, a primeira epístola. Essa primeira epístola ela trouxe alguns debates acalorados entre ali os integrantes da igreja de Corinto. Então ele aproveita essa segunda epístola para fazer essa gratidão, alertá-los de falsos mestres que corromperam as doutrinas puras de Cristo, defender seu pessoal e sua autoridade como apóstolo de Jesus, e incentivar os santos de Corinto a fazerem uma oferta financeira generosa para os santos carentes de Jerusalém. Né? As epístolas de Paulo, então, têm
esse teor assim também de organização, né, de favorecer um, um fortalecimento dessas estruturas institucionais que dali para frente a igreja vai passar a ter, né? Mas tudo está ali ainda muito no começo, então ele vai fazendo esse meio de campo ali, gerindo, né, essas comunidades através dessas epístolas. As epístolas, elas trazem alguns itens de análise bem interessantes que eu gostaria de trazer. Então eu vou ler aqui a segunda epístola aos Coríntios, alguns versículos de 1 a 10, do capítulo 12, tá? Dessa segunda epístola aos Coríntios. Diz o versículo 1: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Então, Paulo havia tido algumas visões e revelações, e então ele passa a fazer o relato dessas visões. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, a esbofetear-me, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder do Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Tem muito poder essas palavras, né? Então, Paulo está dizendo aqui, né, de um homem, né, se ele soubesse da história de um homem que ascendeu até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis, isso e aquilo, ele, sem dúvida, como espectador desse relato, ele iria falar verdadeiras glórias dessa experiência desse irmão, né? Mas se fosse ele quem tivesse atravessado essa experiência, e pelo que nós podemos entender, ele está falando a respeito dele mesmo, ele saberia que a ele não competia se glorificar, porque ele sabia do espinho que ele tinha na carne, apesar dessa experiência transcendental, né? E aí ele faz algumas revelações, algumas ponderações que eu acho muito bonitas e muito fortes, mas que a gente precisa examinar com cuidado. Porque ele diz assim, né, e disse-me, como se Deus tivesse dito para ele: a minha graça basta-te, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha isso. De boa vontade, Paulo, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, né, como se fosse assim, se Deus está me dizendo aí que a graça dele basta e que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, então vou gloriar a minha fraqueza, né? Vou glorificar a minha fraqueza, para que o poder do Cristo, então, possa habitar em mim. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, sou então forte. Parece um paradoxo,
né? O que a gente precisa entender às vezes é que as palavras muitas vezes são pobres para descrever todas as coisas do espírito. E aí nos levam muitas vezes, o nosso excesso de racionalismo nos leva a paradoxos que às vezes são insuperáveis pela razão. E a gente só consegue superar esses paradoxos com o olhar do espírito. Então, o que será que Paulo está querendo nos dizer aí? Ele certamente está fazendo uma reflexão acerca do quanto que os desafios, os nossos espinhos, são justamente os nossos motores para o nosso progresso. Porque se nós levássemos uma vida sem desafios e sem espinhos que nos levassem adiante, certamente nós nos acomodaríamos, né, à nossa situação, à nossa ignorância, né? Nós sempre fazemos esse recorte, né, de que estamos falando isso do ponto de vista de espíritos ainda muito imperfeitos, que estão em um planeta de provas e expiações, ainda muito ignorantes da sua própria natureza. Nós ainda nos confundimos muito acerca de quem somos, do que somos. Então, quanto mais nós iludimos, nós enredamos nas ilusões do ego, do orgulho, da vaidade, mais distantes da nossa verdadeira essência nós estamos. E às vezes, nós que buscamos uma vida mais pautada por valores espirituais, por frequentarmos o centro espírita, estudarmos a codificação, as obras subsidiárias, participarmos dos trabalhos assistenciais da casa, aplicarmos passe, participarmos das reuniões mediúnicas. A gente acha que isso tudo está contando pontos aí pra gente, do nosso ponto de vista espiritual. Mas será que está mesmo? Né? Essa é a pergunta que a gente tem que sempre se fazer. Com que espírito, com que propósito eu estou nessas atividades? Né? Com que intenção? Qual o meu móvel, né, para estar ali presente? Eu estou presente de fato para o outro quando eu estou nesses trabalhos? Porque o trabalho religioso, o trabalho espiritual, ele é um trabalho absolutamente, superlativamente, essencialmente de empatia. É o exercício supremo da empatia. É a gente conseguir se conectar com o nosso outro, né? Somos espíritos dentro de um corpo material, e os nossos processos íntimos e internos somente a nós é dado saber, né? Qualquer experiência também, portanto, que uma outra pessoa esteja atravessando no seu campo íntimo, é dela. E a gente só consegue se conectar de verdade quando a gente quer se conectar de verdade. Se a gente está usando esses trabalhos, esses momentos para nos escondermos de nós mesmos, às vezes a gente tem tanto medo, tanta vergonha, tanta dificuldade de lidar com os nossos espinhos, que o nosso primeiro impulso é se esconder. E a gente busca se esconder muitas vezes em locais que a gente acha, talvez numa crença aí, atávica, que possa
através da religião, né? A gente se refugia na religião com uma ideia de que ela vai quase que exorcizar, né, esses nossos desafios, esses nossos espinhos. Só que o papel da religião não é tirar o espinho de ninguém, né? É nos fazer conscientes desse espinho e nos dar forças para que nós mesmos retiremos esses espinhos. Quando eu digo religião, eu digo espiritualidade, eu digo religiosidade, né? Qualquer religião séria. Tinha um amigo que dizia uma coisa que eu acho muito sábia, que ele falava assim: eu verifico se uma determinada crença, uma determinada religião é séria, se ela em algum momento produziu algum santo, alguém que eu consiga reconhecer como santo, que levou uma vida devotada ao próximo, que se abnegou e que viveu não uma vida de fugas, mas uma vida de verdade, né? E mas como que a gente sabe se é, se não é? A gente sabe. Quando a gente está de frente de alguém que tem uma autoridade moral, a gente reconhece essa autoridade moral, né? É óbvio, amigos. Estamos ainda também num mundo de provas e expiações, batendo aí mais uma vez nessa tecla. Podemos, muitas vezes, sermos ludibriados pelas nossas próprias projeções que nós fazemos nos outros. Mas, em geral, a gente consegue reconhecer. Então, se nós estamos na nossa casa espírita, de corpo e alma presentes, para fazer aquele trabalho dar certo, para colocar a mão na massa, né? Com o verdadeiro intuito de promover o bem comum, meu, do próximo, aí a gente não está se escondendo de nada. Mas o passo além nisso é detectar o espinho da própria carne. E eu faço isso tudo que eu mencionei aí já, né? Eu vou no centro espírita toda semana, mais de uma vez na semana, eu sou ótimo, eu cozinho, eu lavo o chão, eu dou passe, moro quase dentro da casa espírita. Ótimo, tá? Continue assim. Só fique atento para ver o que você consegue melhorar mais. E aí, provavelmente, você vai se deparar com algumas questões que provavelmente você não está querendo enxergar. E como que você vai entrar em contato com isso? A religião, ela te dá o caminho, mas às vezes o processo precisa de um pouco mais de cuidado, de autocuidado, de cuidado vindo de terceiros. Quando nós não estamos conseguindo nos cuidarmos, que nós saibamos reconhecer e peçamos ajuda profissional muitas vezes. A ciência humana evoluiu a ponto de termos pessoas especializadas na mente humana, psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Procure ajuda. Se está difícil lidar com essa carga desse espinho que você sabe que você carrega, procure ajuda de um profissional capacitado. Continue indo na casa espírita, sendo aquele trabalhador assíduo, motivado, eficaz, companheiro, amigo. Continue. Mas seja amigo de si. Olhe para o seu espinho. Sem revolta. Sem disfarce. Com amor. Com dedicação. Lembrando sempre a palavra de Paulo, porque quando eu estou fraco, então sou forte. Então, no momento de dor, quando esses espinhos causarem dor, evoque essa força. Evoque a luz. Porque se aquele espinho está aparecendo, é porque já existe luz suficiente em você para você poder enxergar. E já existe luz suficiente para te fazer enxergar não só o espinho, mas como tirar o espinho.
tá bem? Meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. Me desculpem as falhas técnicas, tá, que ocorreram aqui. Mas tudo que eu fiz foi de coração e espero estar com vocês numa próxima oportunidade, tanto presencialmente quanto virtualmente. Estou totalmente à disposição, tá bem? Vou só fazer uma prece então de conclusão. Deus, nosso Pai, Jesus, irmão, modelo e guia dos nossos corações, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, a pedir acréscimos de misericórdia para com a nossa imperfeição. Que a nossa intenção de crescer e de nos melhorar consiga superar esses desafios que nós mesmos trazemos no nosso íntimo, da nossa sombra multimilenar. Para que possamos cada vez mais sermos luz, sermos fortes, ainda que na nossa fraqueza. Pedindo então permissão, orientação ao Dr. Bezerra de Menezes e aos amigos espirituais do nosso querido Centro Espírita, Caravana do Conselheiro. Encerramos nosso estudo neste dia. Que assim seja. Graças a Deus.